No tronco oco da árvore, uma abelha se situou para produzir o seu mel, o seu alimento, tirando a matéria-prima do néctar das flores. E para ter flores, precisa ter folhas, precisa ter plantas verdes. E tinha. Em um determinado período do ano, nessa área, todo ano chove suficiente para plantas rasteiras germinarem, sementes de plantas rasteiras, relva, gramíneas, crescer, botar flores e se reproduzir, produzir frutos, sementes. E a abelha precisa apenas do néctar da flor para fazer o seu alimento. Mas tudo que a gente come, e nós estamos se referindo a gente, os animais, vem direto ou indiretamente das plantas, não há exceção. E a abelha então se alimenta das plantas. E ela encontrou então na árvore um espaço vazio no miolo da árvore, no meio, no centro da árvore, corroído por algum processo biológico ou atmosféricos que concorreram para que ficasse esse espaço oco sem a árvore morrer. Ela continuou viva e a abelha então aproveitou desse espaço para criar o seu mel. Todos os elementos que produzem o mel. Aí estava, no ambiente, no meio, tudo que a abelha precisa para produzir o seu mel. Isso aqui, essa parte aqui que a gente chama de favo, é o nome popular. As abelhas depositam o seu mel nesses espaços que a gente vê aqui, como se fossem uns buracos, mas a gente vê que tem um formato geométrico. E aí vai depositando seu mel. E também nesse espaço põe os ovos. A abelha rainha põe os ovos para se reproduzir. E a gente vê que, apesar de fazer pouco tempo que foi extraído esse mel pelo homem, a gente não vê sequer um elemento desses milhares ou milhões de indivíduos, abelhas, que existiram aqui no oco dessa planta, dessa árvore, desse caule, para produzir o seu mel, que deveria se alimentar e alimentar as suas crias, seus filhotes. Foi tudo embora. E o homem usou várias artimanhas. Usou um fogo com fezes de animais para fazer fumaça. E a abelha então, sentindo o odor da fumaça e talvez até o calor do fogo, foi abandonando a sua casa, abandonando a sua vida, porque sabe que o fogo destrói tudo. A fumaça em si já causa muitos danos nos seres vivos, animais que têm olfato. E quanto mais é acurado esse olfato, mais a fumaça prejudica o ser vivo. E é o caso da abelha.
que se orienta não só pela visão durante o seu deslocamento de voo, mas também pelo olfato. São os sentidos físicos do reino animal que existem na maioria dos animais, principalmente dos animais superiores, a exemplo do homem. Então o fogo e a fumaça, o fogo, o calor e a fumaça, o odor de carbono queimado, que é a matéria orgânica vegetal das fezes do animal, queimando essa matéria orgânica seca, produzindo a fumaça. E restou então algumas cinzas das fezes do animal, do gado bovino que foi queimado aqui, que o homem usou para ele mesmo fazer com que essas abelhas fugissem e facilitasse então usar sua ferramenta, um machado, uma foice, para cortar a planta até ter acesso à produção de mel da abelha. Quer dizer, milhares ou milhões de indivíduos trabalharam durante muito tempo produzindo o seu alimento para poder se reproduzir, poder viver, e de repente alguém chega para tirar o seu produto. E depois que o homem tirou, não existia condições de a abelha permanecer aqui, porque desapareceram as flores, as plantas. E o resultado é que a abelha não tinha como ficar aqui, mesmo que não morresse com o fogo, com a fumaça, sufocada com a fumaça, não teria condições, porque não tem plantas verdes com folhas para que a abelha continuasse produzindo o seu mel, produzindo o seu alimento. E tudo o que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas, está comprovado. Nós comemos o mel da abelha, a abelha tira o néctar da flor da planta viva, verde, e tudo é um ciclo. Só que esse ciclo não se interrompe se as abelhas que estavam aqui ainda conseguiram, alguns sobreviventes desse produto de mel, conseguiu sobreviver e se manter viva para criar vida nova, se reproduzir em outros ambientes que ofereçam condições para que ele possa produzir seu mel e tenha o lugar de fazer o seu abrigo, como foi o caso desse tronco de árvore oco, que a abelha utilizou, porque ela não causou nenhum dano à árvore, ela não causou, a abelha não causou nenhum dano à árvore, e até ainda existe algum ser vivo aqui sobrevivendo nessa planta, nessa árvore. Ali está um ninho que foi abandonado, provavelmente de alguma ave, um pássaro, e lá em cima está o cupim, que também é um ser vivo. Até a própria casa, o seu caminho é feito com massa orgânica vegetal. E ele não está trazendo prejuízo nenhum para essa planta, porque ele normalmente colhe a parte seca para fazer a sua casa e não se alimenta diretamente da árvore que está lhe servindo de abrigo, de proteção, de suporte.